eu penso que há X eixos estruturantes naquilo que é muito importante para nós enfermeiros no que respeita ao lidar de um doente com dor. Desde logo, compreender aquilo que disse logo no início, que não podemos entender a dor como um sintoma físico, mas jamais, em circunstância alguma, seja a dor aguda, seja a dor crónica. É sempre uma vivência por parte de cada um muito especial. E mesmo em cada pessoa, dependendo do tipo de dor, a vivência também modifica e é diferente. Se eu tiver uma dor de dentes, tem um impacto em mim. Mas se for um diabético, com uma dor neuropática, perto de uma amputação, a dor tem outro impacto para ele. O mesmo digo em relação ao doente oncológico, que tem uma dor e que é uma vivência de um processo de doença que sabemos o impacto negativo que tem na pessoa. Portanto, há muitas dores, há muitos tipos de dor e a forma como cada um a vivencia é, obviamente, único, singular. E há uma premissa que todos sabemos, que é uma afirmação que todos temos que aceitar, que a dor é aquilo que o doente diz que é. E, portanto, é aquilo que o doente diz que é. Aliás, a própria definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor diz que é devido a uma lesão real ou possível, não é? Tida como se existisse. Ou seja, mesmo que aparentemente não haja algo que justifique, algum processo patológico que justifique aquela dor, eu tenho que a ter em conta como tal. E depois, eu não quero ser crítica, apenas apontar aspectos que eu acho que poderão ou poderemos corrigir. Há muita tendência, a dor foi considerada o quinto sinal vital e eu fiz parte desse trabalho que está aí nesse livrinho, de um workshop conjunto que houve e que resultou um conjunto de consenso em relação à dor. E a dor é o quinto sinal vital. E temos muita tendência de identificar ou classificar a dor numa única dimensão, que é a intensidade. Dizemos que vamos medir a dor de 0 a 10 e o doente tem uma dor 8. Mas será que a dor 8 de um doente é superior à dor 5 de outro doente? Será que os limiares de dor de cada pessoa não influenciam esse número? Ou seja, que eu, enfermeira, obrigatoriamente não posso medir apenas a intensidade, mas tenho que observar e avaliar a pessoa na sua globalidade. Quando eu vi, nunca tinha ouvido falar em dor até vir para o Hospital Sousa Martins, do LS da Guarda, e na altura foi-me feito o convite de havia uma consulta de dor crónica de implementar uma unidade de tratamento de dor. Isso foi feito com o grupo, portanto, no início, isso foi em 2007, e desde realmente essa altura fiz o meu percurso em termos de formação e profissionais. Ainda não conhecia a professora Paula, já lhe ligava de vez em quando, na altura ela já não se lembra com certeza, liga muita gente, mas foi uma das pessoas a quem eu recorri para tentar perceber, porque realmente nós não havia, uma das coisas que não havia uma grande organização. Nós tínhamos a tipologia de dor, já existia, está definida, mas depois havia muitas coisas que estavam ali, não estavam ainda standardizadas, portanto foi um percurso que foi interessante. Entretanto, isto evoluiu, hoje a unidade foi alvo até de uma remodelação há um ano, estamos com outro tipo de técnicas também. Surgiu a necessidade, nós não tínhamos na ULS em Ceia uma unidade de internamento de cuidados paliativos, funcionava no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e que eram unidades de camas crónicas de cuidados paliativos, e eu também trabalhava na equipa de gestão de altas e nitidamente tínhamos a sensação de que doentes com necessidades paliativas não ficámos sempre com a impressão que podíamos, com a sensação que podíamos fazer mais. E em 2015 propus à CEA, na altura do LS, a formação de uma equipe intra-hospitalar, que já era obrigatória por lei, e comprometi-me a fazer essa formação e acabou-se depois por formar a equipa intra-hospitalar na primeira fase e a equipa comunitária de suporte a cuidados paliativos no ano passado, em 2017. Portanto, eu continuo a trabalhar na unidade de dor em termos de formação e nestas equipas, é um bocadinho 50% para um lado, 50% para o outro, e é um bocadinho este o meu percurso. De qualquer forma, eu venho do IPO, isso é que, portanto, é dos pontos altos, venho do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, trabalho lá nesta instituição desde 2007 no Serviço de Cirurgia e Internamento. Trabalho também, porque faço parte de um grupo
que advém de um projeto que é o projeto Bem-Estar e que neste momento já deu origem a um grupo que neste momento é conhecido por grupo de terapias não farmacológicas. Portanto, já estão a perceber qual é, de certa forma, a minha dedicação na área da dor, é precisamente nas terapias não farmacológicas, nas intervenções autónomas de enfermagem e o que nós podemos fazer com coisas tão simples como a mão. O curso profissional, efetivamente, cruza-se com a unidade da dor. Eu sou enfermeiro há 31 anos e desde 92, já com um médico do serviço, o Dr. Lourenço Marques, percepcionamos que a dor era um sintoma, era uma doença completamente desvalorizada. Em 92, o Dr. Lourenço e a equipa de enfermagem que estava na altura na cirurgia decidiram avançar para a criação da unidade da dor. Essa unidade da dor, que inicialmente era constituída por 5 camas, foi fundada em 92. Vejam que o sinal vital dor é considerado em junho de 2003. Quer dizer que nós conseguimos antecipar este sintoma, esta doença, no fundo, se quisermos considerar como sofrimento, uma década antes. Em 99, passamos efetivamente reconhecidos pelo Ministério da Saúde como unidade da dor e em 2001 como unidade de medicina paliativa. Aquilo que a enfermeira Paula Sapete disse, leu aqui uma de uma colega, é extremamente grave e eu, enquanto enfermeiro-chefe de uma unidade, eu confirmo que muitas vezes essas dúvidas, os alunos com licenciatura não têm a preparação necessária para estarem a exercer funções desta responsabilidade. Sou enfermeiro-chefe, fiz a minha carreira baseada ainda na carreira anterior, fui enfermeiro graduado, sou enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica. Na altura, quando começou-se a ter um dinamismo na unidade da dor e, digamos já, na medicina paliativa, fizemos algumas formações ao longo do país, tivemos nomeadamente em Cantanhede, em Ceia, em Viana do Castelo, em Tondela. Isto porquê? Porque na altura não há as formações que há agora. Nós no serviço, através da formação em serviço, formamos e fomos adquirindo capacidade também para dar colaboração com outros hospitais que se queriam iniciar. Por isso, o meu cruzamento profissional, eu cruzo-me com 26 anos com a dor e com a medicina paliativa. Tenho alguma experiência, poderia participar no debate quando a enfermeira Paula Sapete falou da dor. Penso que há uma área vasta de autonomia para os enfermeiros dentro das medicinas paliativas, sem estar única e simplesmente a seguir a prescrição médica pura e dura. Os enfermeiros podem arranjar uma área de autonomia de função no que concerne à dor, no tratamento da dor, prevendo a dor, conseguindo aumentar e elevar o limiar da dor e muitas vezes penso uma primeira opção que não é a mais correta. Com a opção mais correta, os limiares da dor com certeza serão elevados. Mas isto deixamos para depois continuar. Eu faria aqui um pequeno enquadramento, já foram fazendo e já me ajudaram nesta parte, mas fazendo aqui uma linha cronológica ao longo do tempo, começamos em Portugal a falar desta questão da dor de uma forma estruturada e estratégica desde 2001. Portanto, nós começamos com o primeiro documento, foi o Plano Nacional de Luta contra a Dor, em 2001. Em 2003, a dor é instituída como um quinto sinal vital pela DGS. Já em 2008 temos um Programa Nacional de Controlo da Dor. Em 2012, Plano Estratégico de Prevenção e Controlo da Dor. E o ano passado, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Dor. Os nomes vão mudando, mas a essência e o objetivo serão certamente semelhantes. A minha questão para alguma discussão será: em termos de dor, o caminho que temos feito é o necessário, é o importante ou é o que é possível, tendo em conta a nossa formação, as nossas profissões na área da saúde? O que é que consideram? Fizemos o percurso adequado em termos estratégicos, legais? Não sei se é... Obviamente que se considerarmos a dor como um quinto sinal vital e se aplicarmos na sua totalidade, se observarmos e avaliarmos bem, o plano estratégico estará correto. O problema é o problema. É que nós nos serviços temos inúmeras dificuldades em quantificar a dor, ou melhor, a qualidade, ou melhor, aproveitar aquilo que a gente consegue transmitir ao doente e aplicá-lo na terapêutica a instituir. E quando falo na terapêutica, não falo só na terapêutica prescrita, falo na terapêutica, como a colega aqui disse muito bem, não, terapêuticas complementares. A abordagem da dor não pode estar na ponta de uma seringa. Isso é um erro crasso. O tratamento da dor
envolve um conjunto de apreciações, um conjunto de avaliações, nomeadamente os aspectos sociais, em que é que a dor está a interferir com este indivíduo na sua vida, no papel que desempenha na família, no trabalho, na sua socialidade, em que é que ela interfere. Se não conseguimos percepcionar isto, se o doente vai única e simplesmente a um consultório e que lhe dão o pré-morfina ou dão outro medicamento para casa e ele toma aquilo e entretanto começam a ver os problemas do lado, o limiar da dor deste indivíduo está baixo, o que é que se faz na prática? Aumenta-se a dose. Não é correto. O correto é conseguirmos termos uma abertura, uma avaliação psicossocial, uma avaliação inclusivamente dos domicílios, inclusivamente do rendimento das pessoas. Porque estas pessoas têm dor, e quando nós falamos aqui em dor, e esta dor aqui está à vista em termos gerais, e não é a dor oncológica. Repare-se, nós temos muita gente em casa que tem dor de coluna, tem hérnias discais que não se mexe ou tem muita dificuldade. E o acesso que tem é uma consulta médica para quê? Para lhe darem uma solução medicamentosa. Por isso mesmo, as instituições, e nós no Fundão, em 2006, criámos o serviço domiciliário que complementava exatamente o acompanhamento dos nossos doentes internados. Os nossos doentes tinham alta, e ainda hoje têm, enquanto têm, o serviço domiciliário fazia a abordagem. Há uma segurança para a pessoa que está em casa. Isto, obviamente, conjugado com outros fatores, inclusive com fatores económicos, com a aproximação até da sociedade ao doente, vai elevar o limiar da dor. No modo em que estamos, em que até os próprios enfermeiros, médicos, outros profissionais de saúde, nos internamentos, têm dificuldade em fazer a avaliação correta da dor, porque a dor deve ser avaliada corretamente. Evidentemente, se um colega que tem uma fratura de uma perna disser que tem dor 5 e o colega do lado, o enfermeiro perguntar, tem dor 1, o que é que o enfermeiro pode pensar? Epá, esta dor 5 é capaz de não ser tão verdade. E este é um dos fatores que não contribuem para uma avaliação correta. A professora Paula Sapeta disse muito bem que a dor é aquilo que o doente diz que é. E é este o princípio básico que nós temos que ter para considerar e avaliar a dor e trilharmos o caminho. A avaliação da dor é tão importante como uma temperatura corporal, como uma frequência cardíaca e como a respiração. Caso contrário, a estratégia está bem, a aplicação não está a 100%, não está correta. Consideram que em termos, e queria se calhar a questão à professora Paula, e enquanto colaboração que teve ativa em alguns documentos, obviamente do órgão regulador, naquele documento que estávamos a falar, que foi criado pela Ordem dos Enfermeiros mais ou menos em 2008, considero, portanto, que em termos estratégicos, em termos legais também, a dor em Portugal tem sido bem trabalhada, digamos assim. Faltará aplicação prática também? Eu acho que nos caracterizam, nós portugueses, e agora os enfermeiros também, existem sempre muito boas leis, em muitos quadros legais, em muitos documentos enquadradores, mas depois a sua aplicação prática, eu acho que não, a nível da gestão da dor não. Eu acho que ainda há muitos mitos, preconceitos, em relação quer à avaliação da dor, quer à formação que as pessoas têm mesmo sobre a dor, e depois na gestão terapêutica, porque a gestão do regime terapêutico é uma outra dimensão do problema. E o facto de haver muitos mitos, há pessoas que não sabem alguns princípios básicos do alívio da dor. Por exemplo, a medicação horas certas, como de um antibiótico que se tratasse. Acaba por haver uma terapêutica on demand. Se necessita, faz. Se não necessita, não faz. Isso é quebrar a primeira regra da analgesia. Depois, o protelar sucessivamente a administração de opioides com os mitos que todos conhecemos. E é curioso que não há teto terapêutico para a morfina, há teto terapêutico para a paracetamol. Portanto, o teto terapêutico para a morfina, digamos que o antagonista natural da morfina é a dor. Enquanto houver dor, pode-se administrar. São alguns aspectos que são mitos e que estão enraizados e que levam a uma má prática. E isso deve-se muito à falta de formação, eu acho. Quer dos enfermeiros, mas, por exemplo, ao nível, eu acho que a gestão intermédia é um garante, ou devia ser um garante de qualidade. Ou seja, estou-me a referir aos enfermeiros-chefes. E não estou aqui a falar de médicos, não, estou a falar da nossa prática, a nossa de enfermagem. Nós temos, por exemplo, a questão da titulação, da dose ideal para aquele doente. Há muitos enfermeiros que administram sem saber o que estão a fazer.
que estão numa primeira fase de impregnação do opioide. E, portanto, há conceitos que todos devíamos ter com alguma profundidade para melhores práticas. Portanto, venho a responder, acho que não temos tido uma boa prática. Basta dizer que não trouxe o gráfico do consumo de opioides nos países da Europa e estamos no fundo da lista. Será que os portugueses têm menos dor que os do norte da Europa? Não. Temos mais menos. Permitindo depois aqui os colegas a o tema, só partilhar que pode enriquecer esta questão. 36% da nossa população adulta portuguesa tem dor crónica. Correto? São dados mais ou menos sim. 14% da população adulta tem dor crónica com intensidade moderada ou severa, portanto não é tratada. Portanto, corroborará aquilo que a professora e o Paulo e o enfermeiro Vasco estavam a dizer, concordam com isso? Eu ia acrescentar até depois mais uns dados, trouxe aqui, esse estudo está a falar de 2012, é o último grande estudo, e foi a 36,6%, estava a 37%. Eu só queria, mas em relação ao enquadramento legal, eu só queria dizer aqui uma coisa. Em relação à norma do quinto sinal vital, eu acho que teve uma grande virtude, que foi chamar a atenção para o problema e essencialmente chamar uma grande atenção para o problema da avaliação da dor, independentemente depois dela ser melhor feita, pior feita, mas teve esse impacto. E teve também uma outra grande virtude, que foi, atrás disso, a formação que houve. Eu lembro que durante 2 ou 3 anos houve muita formação à custa do quinto sinal vital. E penso que estas preocupações continuam a ser atrás, como já foi dito. O que realmente, e os planos de dor, nós somos, em termos de legislação, como estava a dizer, somos dos países mais avançados, somos os primeiros países desenvolvidos a ter um plano nacional de luta contra a dor. A questão que se coloca aqui é que não conseguimos ainda passar, principalmente para a prática, e estamos a falar do universo que seria a intervenção da enfermagem, a monitorização da dor e o tratamento da dor. Tem havido muitas tentativas, tem havido muitas ideias. Eu acho que a questão da formação aqui é fundamental e eu defendo, e não sou um especialista, posso dizer uma grande asneira agora, mas aquilo que eu defendo é que realmente devia de haver, como disse a professora Paula Sapeta, mas nem todos os cursos têm, a nível da formação pré-graduada, disciplinas que foquem mesmo a dor, portanto, que a dor não seja dada, como acontece muitas vezes, portanto, quanto eu sei, noutras disciplinas, e isto dispersa-se depois uma série de informação, não há uma unificação depois de trabalho deste tema, e penso que haveria campo para haver pós-graduações em dor para enfermeiros, como por exemplo para cuidados paliativos, porque as áreas de intervenção nós podemos ter para ajudar a controlar a dor, para fazer uma gestão de um processo de dor que são tão grandes que eu penso que haverá matéria para uma pós-graduação, já não avanço muito mais que isso. E isto faria com que estas pessoas saíssem essencialmente formadas para um bocadinho à base do que é os cuidados paliativos, para tratar de doentes complexos. Depois há uma outra situação que nós também temos, que é muitas das nossas técnicas não farmacológicas as ensinamos, ou então as pessoas que as fazem estão longe dos doentes. Pedir a um doente para fazer 50 km para vir receber uma técnica não faz sentido. Nós temos que pensar nisto a nível dos cuidados primários, portanto, em termos de proximidade. Isto, em termos de enquadramento estratégico, parece-me que este poderia ser um dos caminhos. Eu tinha isto mais à frente, mas o papel educacional aqui, que é uma área que eu acho que é privilegiada dos enfermeiros e às vezes esquecemos dela, seria preponderante para efetivarmos estas questões. Eu, em relação, porque acho que devíamos dizer isto no início, eu não sei se todos nós temos a noção do que é o impacto da dor crónica em Portugal e no mundo. Eu trazia aqui 2 ou 3 dados muito rápidos, não vou referir obviamente estudos. Em 2012, realmente, o maior estudo que nós temos em Portugal diz que 37% da população tem dor crónica, desses 85% têm dor recorrente ou contínua, 68% têm dor moderada a severa e 49% tem impacto nas suas atividades de trabalho. Na prevalência das doenças crónicas em Portugal,
A dor aparece em segundo lugar com 36,7%. Só está em primeiro lugar a hipertensão. Tabagismo, em quarto lugar aparece a dor crónica, moderada a intensa. Disfunção erétil, diabetes aparece em sexto lugar. Portanto, vejam o impacto que não tem a dor crónica. Se relacionarmos, depois é um outro erro que nós fazemos com alguma frequência, se relacionarmos as patologias com dor crónica, 2/3 da dor crónica está no grupo das patologias que é a osteoartrite, osteoartrose, patologia de escalo e osteoporose. A dor oncológica representa só 3% destes doentes. O impacto económico da dor crónica em Portugal está estimado entre custos diretos e indiretos 3 a 4% do PIB do nosso país. São valores astronómicos. Se estivéssemos nos Estados Unidos estava tudo, provavelmente haveria muito mais recursos para, era justificado o investimento de recursos para tentar diminuir este impacto económico. Só para acabar, a taxa de 2010, isto é relativamente a dor associada às costas e articulações, a estimativa de absentismo por sexo nas mulheres é de 14 dias por ano e nos homens de 6 dias por ano. E o valor total num ano era de 738 milhões de euros. Para acabar, um estudo internacional diz que a estimativa da população ter lombalgia é de 85%. Provavelmente nós, como somos enfermeiros, se calhar aqui andaremos muito perto dos 100%, não é? Quando nós falamos com este impacto, faz sentido que nós tenhamos estratégias a nível da formação, a nível da organização depois dos serviços, a nível da educação dos cidadãos, estratégias muito bem concertadas, porque isto, como alguém dizia, não sou eu, é a epidemia do século XXI, ou como também já alguém também diz, que é um verdadeiro problema de saúde. Estes dados acho que podem ser interessantes para a discussão também. Obrigado. Cristina, calhou a parte mais complicada de rematar a coisa. De qualquer forma, eu sou muito otimista e eu acho que o processo que nós temos desenvolvido ao nível da dor, para mim, em termos políticos, é muito importante, porque há uma preocupação e isso vê-se, e há pessoas a trabalhar. Os enfermeiros têm que ser elogiados por aquilo que têm trabalhado, os projetos institucionais que têm criado para tentar debelar todo este flagelo. Eu acho que isto é importante ressalvar. É bom o processo que fizemos até aqui. Temos muito mais para caminhar e estamos cá todos e, portanto, estamos empolgados nesse sentido, por isso é que temos quase a plateia cheia, não é? Porque a dor realmente é uma preocupação e nós sabemos que é uma preocupação porque é uma das principais causas que levam as pessoas a consumir cuidados de saúde e a procurar os cuidados hospitalares, portanto é importante. Eu não posso deixar de salvar o processo da criação dos centros multidisciplinares de dor, que eu acho que foi um passo muito importante, que também importarmos isto dos Estados Unidos e que eles tiveram um processo com ele. Eu acho que isto é extremamente importante porque tornou mais próximo, as populações tornaram-se mais próximas, mais acessível, apesar de não termos conseguido aquilo que é desejável. Gostava de salientar que falam em cerca de 90% na dor aguda pós-operatória e conseguem controlar quase 90%, não é? A crónica 10% de sucesso, portanto essa é uma real preocupação e que nos preocupa muito. Pegando aqui nos dados do colega que falava que que gastávamos cerca de 780 milhões, 2010 só nas dores das costas e das articulações. Pronto, há um estudo mais recente de 2017 a nível europeu e que realmente eles dizem que Portugal é o quarto país com mais dor nas costas a nível de estudo de comparativo de 32 países da União Europeia e que neste momento gastamos 380 milhões de euros ao país, portanto de 780 para 380 nota-se umas melhorias, portanto eu acredito que este processo é um processo que está a ser demorado, mas eu acredito que nós vamos conseguir atingir bons portos, eu acredito nisso. Nesse contexto ainda da questão económica pode fazer sentido a análise, percebendo uma questão também que existe. Vários estudos atribuem à questão da intervenção do enfermeiro, e já falámos um bocadinho disso, continuamos a privilegiar aquilo que são as intervenções interdependentes, nomeadamente a intervenção farmacológica. Até nesta questão económica e economicista, não será realmente mais dispendioso quando nós intervimos de forma farmacológica
ao invés de intervirmos naquilo que será a grande mais-valia, que será, claro que a farmacológica também é importante, mas a nossa intervenção autónoma naquilo que serão as outras alternativas de alívio e de controle da dor. Agora começamos com a questão. Ok. Eu acho que é extremamente importante. Nós nunca podemos explorar, e lá está, quando nós falamos em intervenções autónomas, nós temos também, e quando falamos em terapias não farmacológicas, não podemos dizer que são alternativas. Elas são complementares e nós não as podemos separar. E é muito importante, porque eu quando tenho um doente, uma pessoa que me chega com dor crónica e precisa dos meus cuidados de enfermagem, eu integro um conjunto de terapias não farmacológicas, eu faço uma avaliação de enfermagem e percebo se a primeira instância, a minha intervenção vai ser uma intervenção logo não farmacológica ou se eu preciso de um complemento. Eu acho que é extremamente importante a partilha multidisciplinar, por isso é que nós quando falamos em unidades de dor é importante que seja multidisciplinar, porque eu como enfermeira tenho um contributo, mas todos os outros profissionais vão auxiliar nesse contributo e vão maximizar os nossos resultados. Eu acho que isto é extremamente importante, ok? Portanto, é neste sentido, nunca descurar, criar os dois, claro, maximizar claro. os dois, utilizar sempre os dois, sempre em complementaridade. Portanto, eu não vou descurar um só porque é uma intervenção autónoma. Eu tenho que ter o discernimento de avaliar e perceber que eu preciso de uma intervenção. E efetivamente, podemos começar a ir agora a primeiro, poderá ser este um caminho também da enfermagem fazer um investimento, ou melhor, digamos ao contrário. Estará a enfermagem aquém ainda daquilo que pode ser a atuação dos enfermeiros, enquanto nesta questão autónoma, porque efetivamente os estudos ainda nos apontam para esta questão, que a percepção dos utentes ainda atribui, e mesmo os estudos feitos com enfermeiros, é privilegiada a intervenção farmacológica. Muitos estudos referem que é mais fácil para o profissional, ou que está mais acessível, ou que tem menos formação na parte não farmacológica, digamos assim. O que eu queria perguntar é um caminho para nós que devemos investir enquanto profissão também? Era um bocadinho. O Cristina disse aqui uma coisa que para mim é muito importante. Nós devemos fazer parte de uma equipa e o plano que devemos usar de intervenção para controle de dor daquele utente é aquele que a equipa, o contributo dos vários profissionais, entender que seja melhor. Acredito que em determinadas situações faça mais sentido uma abordagem num determinado sentido e noutras outro. O que aqui é importante é que nessa equipa as pessoas que estejam lá, quando estamos a falar dos enfermeiros, estejam capacitadas, tenham as competências necessárias para fazer esse tipo de intervenção. E para controle de dor, é o que nós dizíamos há bocado, há muitas maneiras de nós controlarmos a dor. Como a percepção da dor é influenciada por tudo o que nos rodeia, e às vezes mais alguma coisa, como eu costumo dizer, é fácil perceber que nós temos aqui um campo enorme para intervir. Mas é preciso que alguém faça aquilo que eu chamo de gestão destes quadros álgicos. E essa gestão passa muito pela questão educacional, como falámos. Passa muito por perceber o contexto familiar, social, laboral, porque nós estamos aqui, muitos destes custos indiretos têm a ver com a perca do papel profissional da pessoa e a seguida com a perda do papel social e familiar às vezes, não é? E há aqui uma coisa que eu gosto de distinguir muito, que é a dor em cuidados paliativos. Gosto de distinguir muito a dor que é a dor em cuidados paliativos e a dor que é a dor crónica. Há alguns serviços, por questões organizacionais, juntaram as unidades de tratamento de dor e os cuidados paliativos. Eu penso que é por uma questão de organização dos próprios recursos, essencialmente por causa dos recursos médicos que nestas áreas são sempre muito escassos. Para mim, se 2/3, como acabei de dizer, da população não são doentes com necessidades paliativas, não faz sentido juntar dois serviços quando a maioria da população-alvo não é um doente com necessidades paliativas. E isso foi uma coisa que nós pensámos bastante e não faz sentido desde logo por esta razão. Depois porque as abordagens também são muito diferentes. Nós temos que olhar para a dor crónica e principalmente a dor musculoesquelética, que é aquela que perdura, né, em termos de impacto, precisamente nesta parceria com o utente de própria autogestão e da gestão
do seu estado álgico. Parece-me que e nós, de alguma forma, deveríamos sistematizar a formação neste sentido, ou seja, eu acho que devia haver cadeiras específicas para dor e a dor não ser dada de acordo com os diagnósticos, de acordo com áreas, pronto. Parece-me que isto sai depois muito disperso e pode ser uma das razões por que acontece. E a partir daí pode dar resposta a outras, a essas a formação é culpada disto. No entanto, eu acho que há tantos cursos, tantas formações, vamos fazer tanto debate. Eu acho que há já uma informação, digamos que disseminada, as pessoas estão sensibilizadas. Eu também sou otimista como a Cristina, mas tenho que apresentar agora aqui outra perspectiva que importa a todos, que é, vamos ver os rácios de enfermeiro doente num serviço de medicina interna. Vamos ver os rácios de enfermeiro doente num serviço de cirurgia geral. E por aí fora. Isto é tudo muito bonito, mas, como a colega disse, as terapias não são alternativas, são complementares. E elas estão lá, nesses serviços. E os enfermeiros têm tempo, caso tenham competências para as exercer, também é uma dimensão do problema, não é? Porque, quer dizer, aquilo que o Vasco disse há pouco, eu subscrevo 300%. A analgesia da dor e a resolução de uma dor não está na ponta de uma seringa. Aliás, já nem se podiam usar seringas para a dor. Mas há toda uma multidimensionalidade nessa vivência tão complexa que obriga que o enfermeiro não é perca tempo, é gaste tempo. E eu, por exemplo, quando fiz o meu doutoramento, filo num serviço de medicina, 2 serviços de medicina interna, e pude acompanhar os meus colegas grande parte dos turnos, e eu via como eram os seus turnos. Eu deixei de apontar o dedo, seja quem for, que é preciso estar lá e perceber o ritmo de exigências que são feitas aos enfermeiros dos serviços de medicina, de cirurgia e outros, não estou só a particularizar estes, mas concretamente estes. E esse rácio, que é muito baixo, não é? Ou melhor, há muitos doentes por enfermeiro, prejudica a nossa prática e a nossa qualidade de cuidados, mas isso sem dúvida. E acho que esta é uma dimensão do problema. Não digo que a formação não ajudasse a melhorar a prática de cuidados, mas este é um problema sério no nosso país. Nos hospitais e nos centros de saúde, o rácio também é muito desequilibrado. E pedir a um doente que faça 50 km para ir fazer uma massagem terapêutica, só a massagem que ele faz nos 50 km desgasta, não é? Arranja-lhe outras dores e, portanto, a pessoa desiste, não é? Enquanto no sistema inglês essas terapias fazem parte do Sistema Nacional de Saúde, estão integradas nos hospitais, aqui ainda é visto como algo alternativo, algo até assim duvidoso e tal, não é? Eu posso interromper? Claro, mas na minha realidade, nós temos um grupo que trabalhamos... Nós estamos já da coroa, mas depois o resto do país é um zero. Pronto. Eu sei que trabalho num serviço e numa instituição que é diferenciada e é especial. De qualquer forma, a nossa experiência, muitas pessoas com dor crónica deslocam-se desde Leiria, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, para estarem connosco durante 70 minutos. E fazem isto durante 8 semanas seguidas, que é os nossos programas de tratamento. Portanto, isto para nós é significativo. Inclusive, nós temos a nossa preocupação em termos de investigação clínica é muito grande neste grupo e temos desenvolvido muitos estudos nesta área. São precisos porque falta evidência nesta área, não é? E temos denotado isso precisamente, que é uma melhoria que os nossos programas estão a incutir, que estão a conseguir. Eu acho que isto deve ser também projetado por outras instituições, não é? Isto é importante e é muito importante que passem para a proximidade, não é? Centros de saúde que esteja mais próximo. Obviamente que isto também tem que haver uma disponibilidade das instituições mais periféricas, não é? Porque nós estamos disponíveis para ajudar os colegas naquilo que for necessário nestes processos de implementação. Inclusive, temos tido vários colegas de outras instituições, inclusive em Lisboa, a fazer pedidos para estarem connosco, a fazer estágios, para perceberem a nossa dinâmica, a estruturação, a sistematização do nosso programa de tratamento, precisamente para implementarem nas instituições. Portanto, tem sido muito produtivo. Eu acho que era acrescentar alguma coisa. Eu ia dizer um princípio que é o princípio de quem trabalha numa enfermaria e de quem vê. É que os enfermeiros
permanentemente podem fazer terapias não complementares. Tudo depende da entrega que tenham ao trabalho. Ora bem, se a gente personalizar os nossos cuidados, se conseguirmos individualizar o doente, se o fizermos entender que nós estamos ali com a disponibilidade, eu acredito que aquilo funciona como uma terapia não complementar. Se nós tivermos atenção, se raciocinarmos, o que é que o enfermeiro faz? Substitui o doente de uma atividade que ele faria se tivesse autonomia para o fazer. Não o tem. O doente que está na medicina paliativa, a maior parte deles são doentes acamados. Ora, se o enfermeiro conseguir desenvolver a sua atividade, suprindo, fazendo as atividades que aquele doente faria, isto é, as mobilizações, o levantar, o sentar, o fazer-se sentir confortável com ele próprio nos cuidados de higiene e não se fazer tudo à pressa, o ter atenção para o ouvir, isto funciona, sem dúvida alguma, como uma terapia não complementar. Haja colegas em número suficiente, dotações corretas de serviço e os colegas que tenham disponibilidade para fazer a enfermagem na sua essência. Dizer também que eu acredito que a dor só é tratável com medicação. Sem medicação, a dor oncológica e outro tipo de dor tem que ter, não é tratável. Tem que ter uma base de medicação. Agora, o evoluir da terapêutica é que pode ser diferente. O doente sentir-se bem com terapias complementares, obviamente que o vai conseguir. E nós, enfermeiros, também temos algumas técnicas, nomeadamente a massagem. Eu, às vezes, na enfermaria, está ali uma colega que no outro dia fiquei surpreendido. Tínhamos uma doente que tinha um glioblastoma. O doente estava em coma. Eu fiquei surpreendido porque a colega pôs no telemóvel a pôr música enquanto prestava os cuidados. Eu acho que isto é de uma sensibilidade de quem quer que o doente que está em coma perceba alguma coisa, que alguém presente, que alguém que está ali para ajudar. Isto é fundamental no controle da dor. Entre outros exemplos que nós temos agora, tivemos um programa que é o Magic Eye, que é um doente que tem uma esclerose múltipla, em que ele, com o olhar, consegue controlar o computador. Isto foi desenvolvido pelos enfermeiros, com um enfermeiro do serviço, com o Conselho de Administração e com toda esta orgânica, e nós temos um doente que só mexe a cabeça e consegue estar ao computador. Eu penso que isto é de um valor incrível e que não é falado. Isto é real. Deve ser evidenciado de alguma forma, mas não seja a satisfação daquela pessoa face à pessoa, da mãe, da família e dos profissionais que o rodeiam. Nesse contexto, eu não sei se eu ia dizer alguma coisa. Eu ia dizer uma coisa, concordando com tudo o que foi dito aqui, concordo, só voltava a chamar a atenção para a dimensão do problema. E a dor crónica, a dor oncológica, como há bocado disse, é 3% da dor crónica. Só 2% dos doentes com dor crónica são tratados em unidades de tratamento de dor. Portanto, os outros 98% andam pelos outros serviços. E obviamente que os doentes internados também são uma minoria, que eu não quantifiquei, mas que é uma minoria obviamente pequena. Portanto, sendo tudo isto muito importante, porque estamos até a falar muitas vezes de doentes muito complexos, em termos de tratamento de dor, mesmo assim vale a pena olharmos para o todo. Porque só conhecendo o todo é que se calhar depois podemos pedir mais recursos, e que tipo de recursos, e que tipo de formação, porque eu nem sequer estou a questionar a formação que existe hoje. O que eu estou a dizer é que a formação se calhar tem que ser organizada de uma forma diferente, porque hoje as necessidades em termos de dor também vão ser diferentes. É nesse aspecto que eu queria realçar. Enfermeiro, na sua atuação, e estando numa unidade de dor, tenho aqui alguns dados, e se calhar podem ter dados mais recentes que me possam ajudar, mas eu tenho a informação que no país existirão cerca de 20 unidades de dor. É mais uma ou duas, para aí, uns 20 e tal. Nesse contexto e neste seguimento estávamos a dizer 20 unidades para essa quantidade de doentes e da forma como temos a nossa estrutura em termos de saúde montada, em termos do contexto hospitalar, o contexto dos cuidados primários como eles estão, a própria rede, esse número é suficiente? Até que ponto é que faz sentido integrarmos nestas equipas de gestão da dor a comunidade ou as respostas na comunidade? Estas unidades de dor são unidades que estão programadas para tratar doentes complexos, quando não foi possível tratar os seus quadros álgicos no resto da hierarquia do Serviço Nacional de Saúde.
O que é que deve acontecer aqui? Quando estes doentes chegam, devem depois também, assim que é controlado, se for o caso, voltar não devem permanecer naquelas unidades. Portanto, por isso é que eu digo que o tratamento da dor não pode ser visto pelos serviços especializados. Eu penso que a ideia e penso que cada hospital tem, um hospital mais diferenciado, tem uma unidade de tratamento de dor crónica. Eu aqui vai ter o cuidado diferenciado da dor aguda, funciona normalmente por protocolos e eu aí não é a minha área. Mas em termos de dor crónica, é assim que devia funcionar. Portanto, desde os cuidados de saúde primários, que são obviamente a primeira abordagem à dor, a questão da dor coloca-se logo a este nível, essencialmente coloca-se a este nível, que é precisamente para que estas unidades sejam suficientes. As unidades de dor foram criadas essencialmente por anestesistas há alguns anos. Hoje os anestesistas são muito escassos. Todas as unidades que eu conheço, um dos grandes problemas que têm é que não têm médicos anestesistas, porque mesmo alguns anestesistas que há com competência em dor, os conselhos de administração não lhes dão horas para eles irem para as unidades de dor. Há obviamente outras áreas de especialidade médica que também começaram a ir para a unidade. Mas os médicos costumam ser um recurso muito raro nas unidades de dor e vão normalmente esporadicamente, ou seja, tirando os grandes centros, eu conheço dois, três, os médicos vão lá, fazem o que têm a fazer e saem, porque têm outras atividades, não estão com exclusividade. Portanto, isto também pode ser aqui em termos da gestão da própria unidade, quando digo gestão das pessoas, dos utentes, pode ser aqui uma oportunidade também para os enfermeiros, porque esses realmente estão lá em permanência. Não é? Como é que isto é feito? Depende muito das unidades, acho que todas as unidades, mas obviamente passa muito por questões de organização e potenciar aquilo que são as qualidades de cada elemento. Mas eu acho que o essencial passa mesmo o que é que se faz até os doentes chegar. Eu chego a um doente às vezes à unidade de dor, não fizemos nenhum analgésico, se falarmos de indicação. Isto não faz sentido. Faz sentido chegar lá quando os doentes fizeram não sei quantas propostas de analgésicas e não resultaram. Ou seja, estamos a criar a última resposta, sendo a primeira... Estamos preocupados com a última. E neste caso está a ser a primeira resposta para aquela pessoa. Eu quero acrescentar outras dimensões. A prevalência de dor nas estruturas residenciais para pessoas idosas, por exemplo. Não sei se esse problema está a ser bem gerido, bem como em unidades de cuidados continuados. Para já, desde logo, quer num tipo de instituições, quer noutro, também há poucos enfermeiros. Quer na longa, quer na média. Ou nenhum. Poucos ou nenhum. Em alguns sítios, nenhum. Muitos. Sim. E mesmo nas estruturas residenciais para idosos, a presença do enfermeiro é, às vezes, um turno. Poucas horas por dia. E o resto são os auxiliares, as coordenadoras técnicas do lar, que por vezes estão a medicação. Não é? E como diz o Dr. Marcos Gomes Sancho, os opioides enviados pelo correio não são efetivos. Não é? A morfina enviada pelo correio não é efetiva. A frase dele é assim. E, portanto, dizer ali que está ali uma cápsula encarnada que é para dar a não sei que horas, quer dizer, isto não é nada. Isto não é boa prática de enfermagem. E acho que os lares e as unidades de convalescência, a média duração e a longa duração, deve ser muito bem analisado. E creio que a prevalência de dor nesses sítios é muito elevada. Porque um doente com AVC, nem sempre se pensa nele como sendo um doente que está com muita dor. Não é? O doente oncológico é sempre aquele que toda a gente se preocupa com a dor. Agora, há outro tipo de doenças que não. Doenças degenerativas, o AVC, os diabéticos, os próprios diabéticos. Há muita situação de dor muito intensa, crónica, prolongada no tempo, descaracteriza a pessoa. Essa dor espiritual resulta nesse sofrimento arrastadíssimo. Sim, para a transição face àquela situação aguda, não é? Por exemplo, a questão do AVC, a própria encarga emocional da pessoa perceber que deixou de conseguir fazer ser o que até aí era, só essa dimensão terá um impacto enorme na gestão posterior da dor. Nós temos muito por fazer. Preocupar-nos em identificar as situações, a prevalência
os problemas ativos, as áreas de intervenção, como melhorar as práticas. Eu acho que eu ainda nunca fui enfermeira-chefe e, portanto, isto é fácil agora falar porque estou aqui muitos que eu conheço. Mas eu acho que a qualidade dos cuidados prestados numa equipa, num serviço, depende muito do enfermeiro-chefe e da pauta de exigência que ele imprime no serviço, impõe no serviço. Eu acho que digamos, o fiel que faz pender a balança para um ou para o outro lado. Claro, depois, se temos uma boa equipa, conseguimos mexer e mudar. Se não temos uma boa equipa, eu percebo. Mas então, olha, eu estou na direção de uma escola e vejo que às vezes temos que mudar as peças no tabuleiro dos xadrez para a coisa funcionar melhor, não é? É isto. Deixa-me só complementar. Isto relativamente ao controle da dor no meio social, o problema do mito da morfina não é só dos profissionais de saúde, é da população. Porque quando alguém tem uma medicação de morfina, já é um problema acrescido. E eu acrescentava para dizer o seguinte: nós no serviço temos dores refratários. Vêm dos internamentos, vêm de outros lados. Nós consumimos em 8 meses 955 ampolas de morfina. Isto aparentemente é pouco, atendendo às taxas de ocupação, daria 10, 12. Mas eu tenho a certeza que a maior parte desse consumo foi efetuado em doentes com dor refratária, para além de outros componentes analgésicos que temos. São dados que os doentes, quando chegam, não vão minimamente controlados. Mas esses doentes já vão normalmente de internamentos. Exatamente. E o problema, não sei se vão muitos casos, não sei qual é. Isto torna-se um indicador preocupante, porque se vêm do internamento e não vão controlados, obriga-nos a que podemos também refletir, não é? Se a utilização da medicação em SOS é correta ou não. Se está naquele nível de dor para se administrar morfina ou não. Podemos voltar à reflexão inicial. Mas isto é real. Esse era um assunto que eu gostava de tocar. Nós temos estado aqui a falar essencialmente das intervenções dos enfermeiros nas áreas complementares. Mas há muito trabalho a fazer na área farmacológica por parte dos enfermeiros. E há duas áreas, no fundo, que são dadas aos enfermeiros como prenda, que é a avaliação da dor e o uso das doses de resgate. Não é? Normalmente, o que deve ter um plano de intervenção de controle de dor farmacológico é uma analgesia de base e deve ter medicação de resgate para o surgimento da dor eruptiva, muitas vezes é incidental, ou seja, nós até já vamos saber que vamos provocar dor, que vamos fazer uma higiene, que vamos levantar, que vamos mobilizar. E, infelizmente, esta sim é a formação que precisa do curso base. Não é? E é dada na escola, que claro, só branca é dada. Acredito que sim. E ainda hoje acontece. acontece. Alunos da licenciatura, certo? Meninas, confirmem lá. Não, deixa mal. Mas isto ainda ainda me acontece com muita frequência. Chegar a um serviço, estar a prescrição bem feita, ou seja, a culpa não é do médico, a gente também às vezes gosta de dizer, foi ele que não prescreveu. E às vezes chega, mas o doente está com dor, mas deram? Não, ainda não lhe dei. Ou então dei-lhe mesmo agora. Quando a gente sabe que o tempo de ação demora 10 minutos ou demora 30 minutos. Isto são coisas nossas, não são de mais ninguém. E é isto que se existe, porque é o mínimo. Não é? O dia que nós melhorarmos isto, melhoramos muito aquilo que são os doentes internados, que é aquilo que nós, nas unidades de dor, dizemos aos cuidadores para fazer. E esses fazem normalmente. Se nós dissermos que antes de levantar, 30 minutos antes, tomam um fentanil de ação rápida, garanto que eles fazem. Ou tomam um tramadol de ação rápida, porque já sabem que vai doer. E nós, às vezes, não conseguimos fazer isto nas nossas estruturas. Porque a medicação é toda dada àquela hora, e porque já foi dada, entretanto, houve mudança de turno, e isto não é fácil realmente, não é fácil a organização, mesmo em serviços que eu sei que são muito atentos à problemática da dor, mesmo assim isto às vezes tem falhas. Isto é uma coisa que parece muito simples, mas ainda acontece, não sei qual é a experiência das pessoas que estão aqui, mas ainda vejo isto com muita frequência, e naquelas conversas que eu tenho com outras pessoas, acontece em vários sítios. E é uma coisa que eu acho que é extremamente simples. E na gestão dessa medicação de resgate, há que saber se não há uma causa subjacente para justificar e remover. Mas eu já não estava aí. Exato. Nós, tendo em conta este enquadramento, há bocadinho o enfermeiro Rui dizia que
doente com dor ou unidade de dor tem que ser diferente daquilo que é a área dos cuidados paliativos, ou melhor, os paliativos incorporarão a questão da dor, mas poderão ser áreas que caminharão independentemente. Bem percebido. No entanto, nós falamos, hoje em dia, e segundo os dados que vão surgindo, cerca de 70 mil pessoas no nosso país com necessidades de cuidados paliativos que não têm resposta nessa área. Portanto, não têm nem a dor, nem os outros sintomas que estarão descontrolados a ser atendidos. Onde eles estão, nós sabemos, ou temos uma ideia, seja no Hospital de Agudos, seja em casa, seja nas unidades de cuidados continuados, seja, inclusivamente, nas EPIs, como a professora Paula estava a dizer. Como é que nós, ou para onde é que nós nos vamos virar nesta questão? Eu acrescentaria mais uma questão, mais um ponto. Tivemos há coisa de uma semana uma reformulação àquilo que é os princípios que norteiam a referenciação para cuidados continuados. O doente de cuidados paliativos, neste momento, não é um dos critérios de referenciação. Isso vai ser Já foi esclarecido, já foi. Isso foi esclarecido e vai ser revisto. A portaria vai ser. Mas de forma é que nós vamos. Por onde é que nós nos viramos? Onde é que estes doentes ficam? Por onde é que nós nos vamos? Onde é que vamos caminhar? Conseguem dar algum contributo? Nenhum dos colegas é Ministro da Saúde, mas Eu penso que. Eu acho que o número de equipas tem que aumentar, não é? Sobretudo equipas comunitárias de suporte devem aumentar. Essas equipas comunitárias de suporte não só atendem a população na comunidade, como também deverão fazer assessoria, por exemplo, nas estruturas residenciais para idosos. E, portanto, com o aumento do número de equipas comunitárias de suporte, aumenta-se o número de respostas. É suposto que as unidades de internamento sejam para doentes mais complexos, porque o que se preconiza é que a pessoa esteja na sua casa e seja visitada pela equipa domiciliária. Por outro lado, eu creio que todos os serviços devem ter generalistas com formação em ações paliativas. Por exemplo, eu integro a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos enquanto perito convidado na área da formação, só nessa comissão. E estamos a fazer a nível nacional formações intermédias, cursos de 90 horas, exatamente para os profissionais, privilegiadamente os da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Para quê? Para ficarem com um nível médio de competência, para saberem intervir em doentes não complexos. Não sei se estou a ser clara. E os complexos são privilegiadamente para o internamento, não é? Uma vez compensados, voltam para o seu domicílio e são seguidos ou pela equipa comunitária de suporte ou, se estão numa estrutura da rede, com profissionais que têm alguma competência. Esta, digamos que é uma forma de, a pouco e pouco, ir colmatando aquilo que está a dizer. Mas ainda é insuficiente, sem dúvida. Mas eu penso que se está a fazer bastante para melhorar esse caminho. Eu tenho muita esperança. Eu sou do tempo, isto é mesmo a frase dos mais antigos, eu sou do tempo em que o Atlas Europeu de Cuidados Paliativos, em Portugal, tinha 3 pontinhos verdes, que era a unidade do IPO do Porto, a equipa de Odivelas e o do Fundão. E se virmos hoje o mapa europeu de cuidados paliativos no que respeita a Portugal, já lá há muitos pontos verdes. Não é? Há que ter esperança e otimismo em relação ao futuro. Eu posso dizer que nunca, o mestrado que está na minha escola está na 8ª edição e nas últimas 2 edições o maior número de candidatos é médico. E isto é que vai fazer uma diferença, porque os enfermeiros somos muito sensíveis para esta área e estamos muito disponíveis e com sensibilidade para cuidar nesta área. E o que faz falta para virar este modelo, este paradigma mais curativo para um paradigma mais paliativo, tem muito a ver com a prática e a decisão médica. E por exemplo, o mestrado que vai abrir em breve tem 25 médicos, nunca tal, isto é histórico. Ou seja, e são muito jovens. E de medicina geral e familiar, que é outra característica. São médicos muito jovens, de medicina geral e familiar, que estão muito disponíveis para passar a ficar competentes nesta área. E a mim dá muita esperança, porque só eles vão cuidar de mim daqui por uns anos. Mas acho que nos preocupamos com a população e com nós próprios, não é? Quem nos vai cuidar e eu estou com esperança, eu sinto esperança, sinto otimismo no futuro. Eu não sei se posso dar um exemplo de como é que, como eu disse na apresentação, a ULS tinha uma equipa de cuidados paliativos
que era uma unidade de internamento, que era ICEI, que estava integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto funcionavam como câmaras crónicas. Que em 2017, como aconteceu à maioria das unidades que estavam em hospitais, passou para gestão hospitalar com indicação de serem câmaras para doente para tratamento de situações complexas, em que o internamento previsto é de 15 dias. Claro que nós temos situações em que os doentes não têm condições para estar em casa e por isso é que se recorre ao RPI ou então aos cuidados continuados quando precisam de cuidados de saúde mais específicos, nomeadamente as longa duração. Estes doentes têm sempre o apoio das equipas de cuidados paliativos, porque também uma das grandes funções das equipas são a assessoria. Tem que assessorar alguém, tem que lá estar alguém, não é? Se não está lá enfermeiro no lar, é um bocado complicado assessorar quem quer que seja. Agora, nós o que fizemos na OLS em 2016, o que pusemos ao CA foi, tínhamos uma equipa, tínhamos 2 polos nos hospitais e propusemos na altura a equipa intra-hospitalar no maior hospital, que é o Hospital de Sousa Martins na Guarda, e depois criámos uma equipa comunitária com 2 bases, com 2 polos, digamos. Isto por uma questão de gestão de recursos humanos e recursos materiais. Uma está sediada em Ceia, o que a legislação diz que até depois de ter ficado no centro de saúde, esta é a nossa vantagem de ser uma LS, ficou uma sediada no HSM e outra em Ceia, porque usamos os mesmos recursos humanos. Isto tem uma outra vantagem, foi que nós criámos um modelo que é centrado no doente. E o doente recorre às equipas consoante as necessidades paliativas dele. Juntamente com isto, nós estamos a criar, há um ano e tal, o que nós chamamos a nossa rede de cuidados paliativos, que são as pessoas que estão nos centros de saúde e que fazem a ligação connosco. Essencialmente, nós fazemos assessoria a estas pessoas. Conseguimos fazer a todos os centros de saúde, num ano e meio, formação básica, com menos elemento médico e enfermeiro. E já estamos acima deste raço, que eram as pessoas que eram os nossos interlocutores. E o que acontece agora é se nós queremos, a vontade do doente é estar em casa, vamos perceber se o doente tem condições de estar em casa com essas equipas, e o apoio é dado assim. Se o doente agudiza por alguma razão, não conseguimos controlar em casa, vai ao internamento de Ceia. Se o doente está estável, pode ir à consulta, deixa de ter apoio domiciliário, porque não se justifica. E é um bocadinho por aqui que vamos. E nós temos só um problema. Portanto, a estrutura está bem montada, eu defendo que o plano estratégico está muito bem delineado, a única coisa que percebo que é um plano faseado. As câmaras crónicas obviamente têm que existir, porque os doentes não desaparecem, e das duas uma, ou a rede de cuidados continuados se reformula de alguma forma com recursos humanos competentes em cuidados paliativos, de forma a dar essa resposta, ou então nós temos que ter unidades de internamento com camas de agudos e camas crónicas. Há a questão da proximidade, que é importante, mas essencialmente o que nós precisamos é da dimensão destas equipas. Estas equipas têm que ser fechadas com mais enfermeiros, com mais médicos. Como é que isto se faz? Só para dizer, nós temos no LS, estas equipas são geridas a nível estratégico, uma equipa coordenadora de cuidados paliativos, pois cada equipa obviamente tem a sua gestão direta, e usamos os recursos, tentámos usar recursos financeiros externos ao LS, porque senão também é complicado. A equipa comunitária foi objeto do apoio da Fundação EDP. Vamos começar agora com as equipas de apoio psicossocial, que é um projeto de uma outra entidade que é a Fundação La Caixa. Vamos ter psicólogos e técnicos de serviço social também a trabalhar, porque obviamente nós não podemos estar sempre à espera que seja o LS ou os CEAs a disponibilizarem recursos. Felizmente não conseguimos com enfermeiros, é outra situação, mas obviamente que as equipas têm que ser sustentadas e têm que ter mais recursos. Mas não são precisos assim muito mais recursos. Os recursos têm que ser bem preparados e têm que estar bem organizados, porque têm que essencialmente fazer assessoria a quem já está no terreno. E essas pessoas não podem ser esquecidas. Nós temos excelentes profissionais nos centros de saúde, nos lares, e as pessoas estão muito abertas a fazer esta troca de informação. E isto é possível mesmo com cuidadores. Nós estamos aqui a esquecer de um outro aspecto, que é o voluntariado. Mais formal ou menos formal, as redes de vizinhança. Nós temos que estar atentos e tentar ir buscar todas estas energias e sinergias que há à volta daquele doente. E este tem sido um bocado o nosso projeto na OLS. E penso que pode ser uma resposta efetiva. Só relembrar, se tiverem alguma questão ou algum contributo, sintam-se inteiramente à vontade para questionar, está bem? Também
Sr. Pedro Lopes, Desculpe. sou o secretário da Secção Regional de Centro da Lisboa. Geral, Muito obrigado. Deixa só buscar o telefone. Não é preciso, acho eu. É que nós. Muito obrigado. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e terem participado. Gostava de fazer uma pergunta ao Rui no seguimento do que eu estava a falar, por isso é que tentamos isso. Consegues que os colegas que estão no Portanto por tu, porque eu já trabalhei com ele há alguns anos, consegues que os colegas que estão no Centro de Saúde, no LS da Guarda, consegues que os colegas que estão no Centro de Saúde do LS da Guarda, tendo essa formação, vão às ERPs, desloquem-se mesmo às ERPs, para falar da dor, para cuidar da dor do idoso? Tu acabaste de nós dizer, temos consegues isso? Não, o que eu disse foi, nós damos assessoria aos colegas que estão lá. E depois, eles fazem esse trabalho? Tens esses dados? Os casos que nós têm tido. É? Não temos tido grandes problemas. Nós temos três Fazer um critérios. desafio à enfermeira Nélia, que Nós depois temos três os dados critérios. sejam tratados em conjunto. Nós temos com três a- critérios para ir a instituições, podem ser privadas. Nós tivemos, logo a nossa primeira preocupação foi com o encaminhamento dos doentes. E o encaminhamento dos doentes, a nível de intra-hospitalar, pode ser feito por enfermeiros ou médicos. Referenciação. Isto quer dentro do hospital. Isto colocou-nos um problema na altura, porque normalmente o doente está sob responsabilidade do médico que internou. Então o que nós fazemos é, se for uma enfermeira referenciar, vamos avaliar se tem critérios de ficar na equipa ou não, agilizamos um plano e discutimos o plano com o médico e com o enfermeiro. Se por alguma razão o médico não quiser, quando o doente sair, nós abordamos o médico. Isto acho que nunca aconteceu, mas pronto, por hipótese isto acontecesse, isto deu a oportunidade a não acontecer muitas vezes o que se dizia, nós já queríamos referenciar, mas o médico não quer, ou o contrário, também pode acontecer. Nós, dentro do hospital, que seria o mais complicado, cá fora é muito mais fácil, porque a própria legislação diz que até os próprios familiares podem referenciar. Correto. Portanto, o que nós referenciamos, criámos uma coisa que eu acho que é muito interessante, que não conheço em mais lado nenhum, que é uma referenciação direta, ou seja, todos os ícones dos helpdesks dos computadores da OLS têm um ícone que tem um questionário, demora um minuto a fazer, mas que é informação muito sensível para nós, em que as pessoas preenchem, enfermeiro ou médico, preenchem aquilo e aquilo cai automaticamente na equipa, e a equipa depois, obviamente, vai avaliar o doente, mas isto também para não termos que estar à espera de dias, às vezes que chegasse uma referenciação em papel ou outra coisa. As referenciações de lares ou de outras instituições, centros de dia ou lares privados, onde os doentes tenham necessidades, vêm-nos por mail, tem que nos chegar a informação. Depois tu contactas com o centro. Nós contactamos e vamos ver. Para ir a um lar, 3 condições. Nos cuidados confirmados está previsto em lei, é o doente e a família querer, haver uma equipa de saúde no lar de acordo com aquilo que é a legislação, portanto, normalmente em termos de informática são X horas por, Sim. e o dono do lar aceitar que a gente vá lá. Faz sentido, não é? Portanto, isto porquê? Para a gente não chegar lá e depois de alguma forma ter constrangimentos. Até hoje nunca houve ninguém que não nos quisesse lá ir, antes pelo contrário. Só uma situação assim um bocadinho mais, mas perceberam ao contrário. A professora há um bocado falou bem no controle das ERPs que era uma área nebulosa ou cinzenta ou esquecida, e se calhar este tipo de intervenção que o LS agora está a ter pode ser uma mais-valia para tentarmos tirar isto da zona cinzenta, ou ter dados de intervenção que suportem a necessidade de ter enfermeiros no lar, nem que seja por esta questão, pela questão da dor. Da nossa experiência, o que nós posso dizer é, quando nós vamos uma vez, a seguir vamos não sei quantas. Porque as pessoas normalmente veem resultados, e então isto também funciona com unidades de cuidados continuados. Nós temos uma unidade de longa duração que vamos para ver um doente às vezes e depois temos com 3 ou 4 referenciações de lá. Isto começou, não é? E as pessoas hoje já percebem muito bem esta dinâmica. Há unidades, por exemplo, nunca ou vamos porque os doentes foram para lá, mas por iniciativa da unidade nunca fomos chamar. Mas é um percurso, é um caminho, temos um ano destas vidas. O próximo curso intermédio é na Guarda. Aqui da RS60 na Guarda. Devem estar a abrir as Começa dia 4 de outubro, pelo menos já que tenho a primeira coisa. E portanto acho que deve haver vagas ainda. É privilegiadamente para pessoas que trabalham na rede nacional de cuidados continuados integrados, eventualmente se nem todas as vagas estiverem preenchidas, penso que os colaboradores dos lares também poderão ainda vir inscrever-se. Neste âmbito ainda da questão dos diferenciados dos cuidados coletivos, e tendo em conta aquilo que estávamos a falar da dificuldade que ainda é encaminhar esses doentes para as respostas mais adequadas,
a experiência de quem está numa unidade diferenciada deste tipo, como é que funciona em termos de resposta? Tem muitos doentes em espera para serem internados? Tem muitas solicitações para fazerem este trabalho, porque também farão este trabalho de assessoria, de consultoria, a outras respostas, não é? Nós não temos qualquer lista de espera para internar. Nós temos dotados com 20 camas. O número de enfermeiros e os médicos dificilmente conseguiriam corresponder eficazmente se tivéssemos 20 doentes. Nós temos neste momento uma taxa de ocupação que ronda os 60%, que nos permite dar resposta aos doentes. Não há nenhum doente na Covilhã e que nos tenha solicitado não tenha sido internado. O mecanismo de internamento do doente é, como sempre, a referenciação médica, é o contacto telefónico, e quando há contacto telefónico, a gente assume o doente, ficamos com o contacto da pessoa que telefonou e muito rapidamente a gente faz um encaminhamento para o internamento. No internamento, os doentes que têm alta têm o serviço domiciliário que os acompanha em casa. Por isso, nós conseguimos ter uma ligação permanente com os doentes que passam por nós. A partir do momento em que estão ligados a nós conseguimos mantê-los em casa, internamento, pronto, exatamente, fazemos isso perfeitamente. E também fizemos a realização com uma unidade de cuidados de longa duração de uma doente que efetivamente não justificava estar connosco. E foi assim. Não sei se estão, as pessoas que estão a assistir, se alinham no meu pensamento. Se falamos de volta aos 70 mil, não sabemos onde é que eles andam, mas depois com as pessoas que vamos conversando que estão nas unidades, não há tempos de espera, falamos de quê? Identificação ou não identificação das necessidades destes doentes? Olha, eu até posso dar o Claro. exemplo do meu avô. Claro. O meu avô tem 80 anos. Tem uma dor crónica osteoarticular que o acompanha há mais de 30 anos. E quando eu lhe digo, avô, vamos tratar dessa dor, ele diz-me, não, que eu não quero que a medicação, não quero que nada disso. Portanto, isto também é uma mentalidade por trás da população portuguesa, que faz com que também se mantenham ofuscados numa, digamos, numa nuvem que a gente não consegue aceder, não é? Portanto, a pessoa também tem que ter. Não querem também. Não é? Portanto, Também há aqui o problema da organização dos próprios cuidados paliativos. O modelo que nós temos, o modelo de internamento, normalmente o que acontece? Os doentes são referenciados muito tardiamente. Ou seja, referenciados muito tardiamente acabam por falecer. Então, nós começamos a ter contatos com doentes que vão falecer e isto retira às pessoas a vontade de serem internados. E isto é preciso. Porquê? Porque não há referenciação precoce. Nós, felizmente, ultimamente temos tido doentes que conseguem ir, controlam os seus sintomas, vão para casa, são seguidos pelo serviço domiciliar, tornam a regressar. Para desmistificar isto, mas durante muitos anos isto acontecia. A referenciação tardia não beneficia nem o doente, nem o nome dos cuidados paliativos. Dizer só aqui uma coisa, a questão do internamento. Raramente um doente quer estar internado. Por opção dele. Ele é internado quando o sofrimento é de tal maneira grande que não consegue ser controlado em casa ou quando a casa mesmo seja ao lado. Os doentes, a segunda casa deles ou a primeira casa já é ao lado. O trabalho aqui, obviamente, este tal trabalho tem de ser feito em rede. O que acontece, principalmente nos doentes não oncológicos, estou a falar de cuidados paliativos agora, há muitos doentes que não são referenciados, nem sequer são, os técnicos de saúde, são entendidos como sendo doentes com necessidades paliativas. A doutora Paula há bocado aflorou isso logo no início, que todos nós devíamos ter competências para prestar necessidades paliativas. E é uma ações paliativas. E uma dessas ações é identificar os doentes com necessidades paliativas. E depois, consoante o plano de intervenção, eventualmente perceber qual é a cadeia de intervenção. Mas a maior parte destes doentes, os doentes com insuficiências de órgãos, que são as demências, os pós-AVCs, são doentes que raramente são referenciados para cuidados paliativos. Não sei que já estejam em estados terminais, ou então que haja sintomas que tenham mobilizado de tal maneira que são reencaminhados para o hospital. Então, o grande problema que nós temos de poucos doentes, este contrassenso, tem a ver com os doentes não estão cá, eles existem, e não estão identificados como tal.